Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do nono ano. Vamos dar seguimento ao estudo dos próximos dois generais militares. A gente já estudou o Castelo Branco, já estudou o Costa e Silva. Agora a gente vai ver alguns aspectos do governo Médici e do governo Geisel, ok? Vamos dar início ao nosso estudo. Bom, como a gente já viu, esses foram os generais presidentes da época da ditadura militar. Foram 5. A gente já viu o Castelo Branco e o Costa e Silva, foram os primeiros, que eles foram responsáveis pela criação do sistema jurídico que possibilitou o agravamento da ditadura, no sentido do desenvolvimento de um regime de exceção, ou seja, eles foram responsáveis pelos 5 primeiros atos institucionais, certo? O Humberto Castelo Branco criou os 4 primeiros e o Costa e Silva o 5º, né, o AI-5, que foi aquele que foi o mais famoso e acabou com os habeas corpus, ok? Agora a gente vai estudar os dois próximos presidentes, que são o Garrazo Médici, Gastardo Médici e o Geisel. Figueiredo a gente vai deixar para o último, porque ele já em pleno processo de extensão política, ok? Progredindo. Bom, o governo Médici, o governo Gastardo Médici, ele foi considerado o governo mais duro e mais repressivo de toda a ditadura, certo? Quando começou o governo Médici, o AI-5 já estava implantado. Então, a estrutura jurídica que permitiria um regime de exceção já estava feita. Além disso, Garrazo Médici ele estruturou o poder executivo de meios para perseguir as guerrilhas. No caso, de uma estrutura repressiva e um regime de controle de informação. O que se destaca o que? A Operação Bandeirantes, os DOIs, que são os Departamentos de Operação e Informação, e os CODES, que são o Comando de Operações de Defesa Interna. Ok? Então, tudo isso faz parte do combate aos revoltosos, o combate principalmente às guerrilhas, certo? Mas outros tipos de combates também, por exemplo, a censura, mas principalmente as guerrilhas. Bom, nesse período também são os períodos que mais culminam, não é exclusivo desse período, mas é o período que mais se concentra as graves violações de direitos humanos, certo? O denúncio de tortura, de morte, geralmente a grande maioria são atribuídos a esse governo, certo? É o que a gente chama de violações de direitos humanos. Além dessa perspectiva de combate às guerrilhas, de repressão, de censura nesse governo, existem 2 outras características que também se acentuam. Existem também as reformas educacionais, né? O MOBRAL, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que pretendia alfabetizar a grande maioria da população, e as instituições daquelas disciplinas Educação Moral e Cívica, que são reformas educacionais, certo? Porém, não só isso, houve também uma perspectiva de aumentar o ufanismo, o patriotismo. Esse patriotismo ele tem 2 bandeiras, o amor pelo país, o ufanismo, e a perspectiva de progresso. A gente viu que teve medidas econômicas nos governos anteriores que possibilitaram um rápido crescimento econômico, e durante o governo Médici teve sim esse aspecto grave do milagre econômico. Outra perspectiva também foi as propagandas do ufanismo. Ninguém segura a juventude do Brasil. O Brasil tinha músicas patrióticas e
Não menos importante, uma coisa que ajudou também, que foi utilizada como propaganda, foi a vitória do Brasil na Copa de 70. Okay? Então, teve essas características, esses governos. Pensou em governo Médici, pensou em graves violações de direitos humanos, combate às guerrilhas, a construção, a montagem de uma estrutura repressiva, Operação Bandeirantes, o CODE e o DOIS, né? DOI-CODE, que futuramente eles meio que se uniram, certo? Falou em milagre econômico, consequência das reformas dos outros governos, governos anteriores, e ufanismo, uma propaganda exacerbada do país em si. Okay? O governo Médici pensou em violação de direitos humanos, combate às guerrilhas, estruturas repressivas, certo? Milagre econômico e ufanismo. Importante isso, tá? Pessoal, o governo seguinte foi o penúltimo governo da ditadura, foi o governo do Ernesto Geisel, o último gás aqui da ditadura, certo? O próximo governo já vai ser o governo de transição. O que é que a gente tem que lembrar do governo Geisel? Primeiro, planejamento e início da redemocratização, certo? E como seria essa redemocratização? Seria lenta, gradual e segura. Ou seja, não seria do dia para a noite, seria algo lento. Isso é muito importante. Por que lenta, gradual e segura? Para os militares manterem o controle de todo o processo da manutenção da redemocratização. Uma outra coisa muito importante a respeito do governo de Ernesto Geisel: inflação, crise econômica. Tá, se lembra do milagre econômico do governo anterior, né, do Costa Silva e do governo Médici? Pois bem, aqui aconteceu um processo de crise econômica, de inflação. Por quê? Porque houve uma crise no preço do petróleo mundial. Okay? Então, tendo essa crise no meio do petróleo mundial, uma crise que afetou, não se compara à crise de 29, que a gente estudou no começo do ano, mas foi uma crise que afetou o mercado internacional. E quando acontece esse tipo de crise, as pessoas procuram mercados mais seguros. Como a economia brasileira recebia muito investimento estrangeiro, e esses investimentos estrangeiros estavam procurando lugares mais seguros, então cessou-se esse tipo de investimento. Então, além do preço do petróleo subir, o que dificulta os transportes, né? E boa parte da economia do Brasil ainda hoje é movida por caminhões, na época não era diferente. A crise do petróleo, ela também faz essa fuga de investimentos. Então, gerou uma crise econômica. Okay? Outra coisa muito importante do governo Geisel é o chamado Pacote de Abril. O que é que o Pacote de Abril fazia? O que ele mudou? Ele mudou regras eleitorais, regras de eleição, certo? Então, falou em Pacote de Abril, falou em mudanças de regras eleitorais. Isso aqui era para ser uma urna eletrônica, tá? Bom, na época não tinha, mas enfim. Essas regras eleitorais, elas foram mudadas para quê? Para que o Congresso, o Senado fosse renovado, porém permanecesse uma maioria de senadores que fossem apoiadores do regime militar. Como vocês bem se lembram, durante o regime militar, né, já ali com a Atitude Institucional número 1, acabou-se o pluripartidarismo. O que houve foi o bipartidarismo. Tinha o MDB e o ARENA, Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro. Okay? Esses eram os dois partidos permitidos.
Nesse sentido, houve essa perspectiva aí do pacote de abril para fazer com que senadores da Arena, essa foi a motivação, segundo a maioria dos historiadores, fossem eleitos, ok? Então, eleitos de modo indireto, certo? Eleitos indiretamente, ou seja, os próprios congressos iriam votar para eleger essas pessoas, mas esse foi o pacote de abril. Medida do pacote de abril, o que ele fez de importante? O que ele fez de importante é assim, que entrou para a história. Ele fez com que as eleições para Senado fossem indiretas, ou seja, permitindo que apoiadores do regime militar, nessa época de crise econômica, o regime militar sofreu algumas críticas, além da memória das torturas e etc., que isso também manchou a imagem dos governos, fazer com que senadores do Arena fossem eleitos. Quem era a Arena? A Arena era o partido da situação, o partido da ditadura militar, certo? E por último, não menos importante, como aspecto dessa redemocratização lenta, segura e gradual, houve a revogação do AI-5, ok? Então, revogação do AI-5 aqui no governo Geisel. O que é que a gente precisa lembrar, saber, ter em mente no governo Geisel? 1. Início, planejamento e início do processo de redemocratização. Aos poucos, a ditadura vai retirando suas características e suas estruturas de ditadura. É um processo lento, seguro e gradual, ok? Então, aos poucos, bem devagarzinho, devagar quase parando, vai retirando os aspectos de ditadura. O que é que aconteceu? Também foi a época que teve uma crise econômica. Essa crise econômica motivada pela crise do petróleo, que gerou fuga de investimentos estrangeiros e um aumento da inflação. Outra coisa importante, o pacote de abril. Falou em pacote de abril, falou em medidas eleitorais. Essas medidas eleitorais foram feitas para organizar uma vantagem, um aspecto de que senadores, candidatos a senados próximo à ditadura militar fossem eleitos. E por último, mas não menos importante, com um desses aspectos dessa redemocratização lenta, gradual e segura, foi a revogação do Ato Institucional número 5. Isso aí iniciou no governo Geisel, okay? O penúltimo presidente da ditadura militar. Na próxima aula, a gente vai ver em específico esse processo de democratização através do estudo do governo do Figueiredo, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.